Meus irmãos, graça e paz. Vamos retornar à nossa exposição das Sagradas Escrituras no livro de Levítico. E hoje nós iremos meditar no capítulo 20, dos versos 22 a 26. Levítico, capítulo 20, dos versos 22 a 26. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor. Guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos, para que a terra para a qual eu os estou levando, para nela habitar, não os vomite de lá. Não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vocês eu já disse que herdarão a terra deles, e eu a darei a vocês em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto, façam distinção entre os animais puros e os impuros, e entre as aves impuras e as puras. Não se façam abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vocês, para que as considerem impuras. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos, para que sejam meus. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo o direcionamento do nosso Senhor. Ó poderoso Deus Trino, que privilégio é estarmos no culto para adorar ao Senhor, para bendizê-lo, para engrandecê-lo e também para aprender mais de Ti. Senhor, que nós possamos compreender através da Tua palavra nesta noite, que fomos separados para vivermos como pessoas distintas neste mundo, para que possamos remar contra a maré, nadar, Senhor, em direção contrária à maioria. Nós fomos escolhidos por Ti para vivermos como luz neste mundo. Infelizmente, ó Deus, nós sabemos que muitas vezes somos tão apáticos na vida contigo que em nada estamos sendo distinguidos das pessoas deste mundo. Mas que o Senhor nos relembre através da Tua palavra por que e para que nós fomos separados como Teu povo, para que possamos ser puros diante do Senhor, e assim não sermos rejeitados por Ti, mas também, ó Deus, ter em mente a todo tempo a confirmação da eleição e da graça do Senhor sobre nós. É assim que nós oramos, em nome de Cristo nosso Salvador. Amém. Queridos, em regiões de mata, geralmente há trilhas estreitas que conduzem com segurança até um determinado destino. Às vezes, caminhos antigos, firmados pelo uso constante. Quem anda por eles chega bem ao seu destino. Mas, muitas vezes, basta sair alguns passos fora da trilha para encontrar um terreno instável. Espinhos ocultos e perigos que antes eram invisíveis, mas que se tornam reais. O problema não está apenas em perder o caminho, mas em se expor ao que pode ferir e até mesmo destruir. E assim, queridos, é também com o povo de Deus. Quando nós falamos de pureza, de vida com o Senhor, o caminho que nós devemos trilhar não é um mero detalhe opcional da vida espiritual que temos, mas é o caminho seguro pelo qual o Senhor preserva o seu povo e nos faz caminhar em direção à vontade dEle e também com Ele para a glória dEle. E quando se abandona esse caminho, não se perde apenas a direção, mas se entra em uma esfera de risco real diante de um Deus santo, um Deus puro, que requer obediência por parte do seu povo. Por isso, queridos, a verdade que se impõe diante de nós, e a partir desse texto é essa:
A pureza que Deus estabelece não apenas orienta o seu povo, mas é o meio pelo qual ele o guarda e mantém seguro em sua presença. E é sobre isso que nós iremos meditar nesta noite. Meus irmãos, nós chegamos a uma divisão muito importante também no livro de Levítico. Lembre-se que aqui durante as exposições nós temos ensinado que cada bloco no livro de Levítico constitui um assunto principal, uma ideia principal. Nós vimos, por exemplo, e meditamos nos blocos de 1 a 10, também de 11 a 15, também no capítulo 16, que é o centro teológico do livro de Levítico, que fala do dia da expiação, ou também é o centro teológico constituído de todo o Pentateuco, como nós explicamos aqui também, porque o dia da expiação dá sentido a tudo que vem antes e tudo que vem depois nos 5 livros de Moisés. E após esse dia da expiação, nós chegamos aqui a um bloco onde considera-se os capítulos de 17 a 20, que trata-se de uma coisa mais prática para a vida daqueles que receberam a misericórdia do Senhor. Esse bloco expõe a santidade como um princípio que governa toda a vida do povo da aliança, não restrita ao culto, mas estendida a cada esfera da existência, evidenciando na prática e no cotidiano tudo aquilo que Deus requer e conquistou para o seu povo. Contudo, essas exigências contidas nesses capítulos não surgem no vazio, repousa sobre o fundamento estabelecido justamente no capítulo de número 16, o dia da expiação, onde o Senhor trata decisivamente o problema que tornaria impossível qualquer santidade, o pecado que contamina o povo e o pecado do povo que contaminava o próprio santuário do Senhor. E é ali então que o Senhor, estabelecendo os fundamentos da aproximação do povo para com Ele, e também a fim de purificar o seu povo, santificar o lugar de adoração, institui esse dia da expiação, onde nós vemos 2 animais, um sendo morto, para que houvesse purificação por meio do sangue, purificação para o povo de Israel, mas um outro animal que levaria para longe do arraial do povo do Senhor toda a culpa que o povo de Deus havia cometido. Em outras palavras, Levítico 16 não apenas antecede, mas sustenta o que é requerido dos capítulos 17 a 20. Assim, a santidade aqui exigida por meio das práticas não é simplesmente um caminho para alcançar a aceitação. Em momento nenhum o livro de Levítico trata sobre isso, tudo é graça, mas resposta a essa graça expiatória já concedida. O povo não vive para ser aceito por Deus, vive conforme a vontade de Deus, porque foi antes purificado. Porém, como veremos neste momento, a purificação não é apenas o ato inaugural da graça, mas o meio pelo qual Deus preserva o seu povo também na sua presença. E é sobre isso, queridos, que nós iremos meditar nesta noite, a pureza que preserva o povo de Deus. É sobre isso que fala-se todos esses capítulos, mas em especial também esse texto que nós acabamos de ler, que funciona como um fechamento desses capítulos aqui. A pureza que preserva o povo de Deus. E em primeiro lugar, preserva da rejeição que vem do próprio Deus, conforme os versos de 22 a 23. Observe que o verso de número 22 começa com a expressão guardem. Guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Apesar de na língua hebraica aqui não ser um verbo imperativo de fato, e não estar neste modo que muitas vezes nós tomamos como uma ordem, traz-se sim aqui uma ideia de conformação à ação ou prática de alguém, no caso aqui do Senhor. Aquilo que o Senhor estava requerendo do seu povo. É por isso que na tua Bíblia funciona aqui como uma espécie de imperativo. Então guardem, conformem-se àquilo que o Senhor requer de vocês. Aquilo que eu, Deus Todo-Poderoso, requer de vocês, quero de vocês. Guarde o quê? Os estatutos e juízos. É comum nos textos hebraicos que duas coisas sejam usadas de forma paralela para enfatizar uma mesma ideia.
E olhando aqui, alguns podem dizer que está falando-se de estatutos que são juízos e juízos que são estatutos. Mas não são meros sinônimos poéticos, embora haja esse paralelismo que eu tenho ensinado para vocês e é comum na língua hebraica. Mas traz a ideia de algo que une aquilo que Deus expressa com sua autoridade e decreta, que são os seus estatutos, com aquilo que revela a justiça de um Deus que ordena. São juízos do Senhor e juntos formam a totalidade dessa vontade revelada de Deus até aqui, abrangendo não apenas aquilo que Deus exige porque Ele é justo, mas simplesmente porque Ele requer, sendo o Deus de todas as coisas e sendo o Deus daquele povo que Ele mesmo separou. Só que de forma mais específica, refere-se a tudo que havia sido, queridos, estabelecido sobre culto e sobre pureza também. Lembre-se que os capítulos 11 a 15 de Levítico também trata sobre essa ideia de pureza no meio do povo de Deus. Mas também o que se encontra de forma clara, e muitas vezes até repetida aqui, nesses blocos do capítulo 17 ao capítulo 20. No capítulo 17, por exemplo, o Senhor estabelece a centralidade do sangue e do culto regulado. Ele relembra, ele traz essa ideia de como deveria ser. Em Levítico 18, define-se a limitação da pureza moral, especificamente nas relações sexuais. Em Levítico 19, existe essa ideia de aplicar a santidade de maneira mais clara ao cotidiano. O Senhor diz, mais uma vez, ele repete: seja santo porque eu sou santo. Vocês serão santos porque eu sou santo. É a ideia que nós lemos no texto do capítulo 11, dos versos 44 a 45. Que isso também abrangia justiça, amor ao próximo e integridade. Ser santo como o Senhor é, significava, por exemplo, amar ao próximo como a si mesmo. Quando Cristo resume os mandamentos, ele diz que os mandamentos se resumem em amar o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Cristo não está falando de algo novo, mas é um princípio do capítulo 19, no verso de número 18. Amar o próximo a tal ponto que até o estrangeiro deveria ser tratado com justiça e amor, como natural da terra, porque eles deveriam lembrar que foram estrangeiros também em terra estranha, ou seja, no Egito, fundamentando essa prática no caráter e autoridade do Senhor. Levítico 20 apresenta as sanções, revelando a seriedade do juízo divino sobre transgressões. Por exemplo, dos versos 1 a 5 deste capítulo, nós temos a ideia de adoração a Moloque, que deveria ser punido com a morte, até mesmo por apedrejamento. Muitos estudiosos no tempo acreditam que Moloque seria uma espécie de divindade, entendido assim como um pensamento de povos da época antiga como pertencendo ao mundo inferior, cuja adoração era composta de rituais de origem cananeia, dedicado a seus ancestrais, onde oferecia-se crianças recém-nascidas. Você que tem seu filho novo, você tinha coragem de oferecer seu filho a um Deus estranho que nunca falou, que nunca se apresentou? Mas era isso que as pessoas faziam na época. E esse tipo de sacrifício foi praticado também na Assíria e na Mesopotâmia durante o período assírio dos séculos 8 e 7 a.C. Essa prática de dedicar os filhos a um Deus em forma de sacrifício é encontrada em diversos relatos nas Sagradas Escrituras, infelizmente, até mesmo no meio do povo de Deus, porque acreditava-se que fazendo esse tipo de sacrifício, Moloque iria prover fertilidade e obter vitórias militares. Mas o Senhor disse que abominava tal prática, e assim declarou que esses deveriam morrer. No verso 6, recorre a médiuns e espiritualistas, aqueles que eram passíveis de morte. Inclusive no verso 27 do capítulo 20, diz o seguinte: o homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, e o seu sangue cairá sobre eles. Temos também aqueles que seriam punidos por amaldiçoar os seus pais, verso 9, e que teriam relações sexuais proibidas. Assim também seriam passíveis de morte, conforme os versos de 10 a 21. E o povo deveria guardar tudo isso, queridos, como nós também, no dia de hoje, devemos guardar os estatutos do Senhor. Nós sabemos que a lei, ela tem o seu cumprimento em Cristo.
que as práticas judaicas têm os seus cumprimentos em Cristo. No Antigo Testamento tem o seu cumprimento em Cristo. Tudo se cumpriu em Cristo. Mas esses princípios, e boa parte deles, permanecem. E assim como foi legislação para o povo no deserto, permanece e permanecerá para o povo de Deus, até que o Senhor Jesus Cristo venha. Então são estatutos para nós também. Mas, queridos, muitas vezes nós olhamos para isso, para essa responsabilidade, e não compreendemos a riqueza, a base que há em tudo isso. Toda vez que você obedece, entenda uma coisa, você não está fazendo algo para Deus, como se Ele precisasse de alguma coisa, ou como se a sua obediência completasse quem Ele é. O Senhor Deus que nós servimos não é como os deuses antigos que estavam irados e precisavam ser apaziguados com oferendas, com comidas, com coisas que eram colhidas, com animais simplesmente para ser colocado ali e apaziguar a ira. Não. Por isso que o Deus que é descrito na Bíblia é um Deus distinto desde os primórdios. Por quê? Porque Ele é um Deus que, com a exigência e a obediência, queridos irmãos, Ele nos dá uma oportunidade. Entenda uma coisa, Deus já é pleno, Deus já é perfeito, a nossa obediência não vai completar nada nele, mas quando a gente obedece, na verdade, a gente está desfrutando da aliança, a gente está desfrutando do amor pactual que Ele legou a nós, tendo o privilégio que por meio da obediência nós possamos manter esse bom relacionamento com Deus que não apenas nos resgatou, mas nos chama de filhos também, do seu povo. É nesse caminho que experimentamos em nosso ser algo que vem do próprio caráter de Deus, que é santo, que é distinto. O Senhor nos dá a oportunidade de expressarmos na nossa vida algo que vem dEle. Quando a gente faz aquilo que é aceitável a um Deus separado, mostra que nós somos separados também, mas nós desfrutamos daquilo que primeiramente vem dEle, em essência. Aplicado a Cristo, é dito a nós que nós temos a mente do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós obedecemos hoje porque Ele obedeceu primeiro, porque nós somos obedientes como Ele foi por causa dEle mesmo. Então olhe para isso como uma oportunidade de desfrute, porque quando obedecemos, nós estamos coparticipando daquilo que reflete o caráter de um Deus santo. Portanto, o que você vê no texto aqui, guardem, e também vocês farão isso. Olhem como uma conformação prática, fundamental, às exigências pactuais do Senhor da aliança. Mas a partir daqui também, queridos, o texto se desdobra em duas direções complementares, estabelecendo uma relação clara de consequência. O Senhor diz que se eles não obedecessem, a terra os vomitaria. A terra os colocaria para fora. Obedeçam para que vocês não sejam vomitados de lá. Assim como o pecado de Israel tornava o tabernáculo cerimonial impuro, o pecado de Israel também tornava a terra impura. Nós temos aqui algo que já foi repetido no capítulo 18, dos versos 20 em diante, mas no verso 28 diz o seguinte: não suceda que a terra, sendo contaminada por vós, vos vomite também a vós, como vomitou a nação que foi antes de vós. A terra, queridos, no contexto pactual não é neutra, mas responde normalmente à conduta do povo de Deus. Guarde bem isso, que vamos desenvolver um pouco mais à frente. Assim, a obediência é o meio pelo qual Israel permanece na terra sem sofrer o juízo do Senhor, que alcançou, por exemplo, os cananeus. E assim não seriam vomitados, indicando que estariam permanentes sobre o favor do Senhor. Já o versículo 23 aprofunda essa advertência ao introduzir um contraste fundamental. Israel deve guardar os estatutos de Yahvé e não andar nos caminhos das nações, pois foram exatamente essas práticas que trouxeram juízo sobre elas, o juízo divino. Desse modo, o texto mostra que a obediência exigida não é genérica,
mas distintiva, separando o povo de Deus daquele que ele rejeitou. Vocês são um povo separado, porque também não são rejeitados por mim. Meus irmãos, e nós temos aqui uma verdade. Quem não obedece ao Senhor é rejeitado por Ele. Quem não vive em obediência ao Senhor é rejeitado por Ele. É interessante que não se vê mais esse tipo de mensagem por aí, né? Nos púlpitos. Há medo de dizer essa verdade. E é por isso que a gente vê tantas aberrações, tantos lugares chamados igrejas que conduzem aquilo que se chama de culto a Deus ou vida com Deus da maneira que bem lhe apraz, mas muitas vezes distante da palavra do próprio Deus. Infelizmente não se vê esse tipo de mensagem até onde se deveria. Como é triste ver pregadores que nós admiramos, tendo a oportunidade de ir em outras igrejas, em outras situações onde podem pregar a palavra, outras oportunidades, e não tem coragem de dizer essas verdades. Quem não obedece o Senhor é rejeitado por Ele. Quem vive em pecado será rejeitado pelo Senhor, mas essa verdade permanece entre os testamentos e continuará ecoando até a vinda de Cristo Jesus, independente de faixa etária. As crianças, por exemplo, pensam assim: não, eu vou desobedecer o papai e a mamãe, o máximo que eu posso levar é disciplina. Eu vou desobedecer porque o máximo que pode acontecer é eu ficar sem televisão. O máximo que pode acontecer é o papai e a mamãe ficar de cara feia para mim. Mas logo depois eles vão voltar a sorrir. Saibam de uma coisa, crianças, principalmente as que estão aqui, a maioria de vocês entendem. O Senhor rejeita a sua desobediência em primeiro lugar. Vocês estão desobedecendo primeiramente ao Senhor Deus de todas as coisas. E se o papai e a mamãe sorriem para você, às vezes, infelizmente, até compactuando com o erro de vocês, saiba que o Senhor Deus de todas as coisas está se desagradando das suas ações. Quando os pais de vocês vêm, e quando os pais de vocês também não veem. E esse princípio permanece para todas as faixas etárias. A santidade de Deus não se diluiu com o tempo. Ela permanece como fogo que prova cada obra, e será assim até o final. E aqueles que amam o pecado e vivem em pecado serão expulsos da terra para um lugar de condenação. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque observem que os princípios permanecem o mesmo com ramificações diferentes. O que é que aconteceu quando o homem pecou do Éden? Foi expulso do jardim. Foi expulso daquele lugar. A terra de Canaã representava, nós vimos isso aqui em algumas exposições bíblicas, uma espécie de novo Éden na terra. Um lugar abençoado, abastado, que teria-se a oportunidade de ter um relacionamento com Deus de todas as coisas naquele lugar. Só que quando o povo desobedecia o Senhor, o que é que acontecia? Os inimigos vinham e tomavam, ou eram expulsos dali. Mas o Senhor foi tendo misericórdia. Até um tempo que no tempo dos reis, a iniquidade dobrou e se multiplicou. E o que é que aconteceu com um povo idólatra? Com um povo que deveria ser povo de Deus, mas amou a outros deuses. Viveu em idolatria profunda e desobediência ao Senhor, foram levados em cativeiro para longe de sua terra. Foram expulsos de lá. E aí vai se ramificando. Até, queridos, a verdade que é clara quando se fala de condenação do Senhor. Aqueles que vivem como ímpios serão expulsos desta terra e não terão lugar no novo céu e na nova terra. As Escrituras, elas vão abrangendo esta verdade que se vê desde Levíticos. E não é apenas a perda de um território, mas um afastamento da presença favorável de Deus. O pecado, quando abraçado, torna-se estrada larga que conduz à ruína. E a gente vê também isso acontecendo de uma forma micro, aonde dentro das igrejas, meus irmãos. Recentemente eu estava conversando com um colega de ministério. Esse é um tempo na IPB onde muitos estão procurando igreja, mandando currículo, liga para um, liga para outro. E um colega meu de ministério falando sobre uma triste realidade que a gente vive em muitas igrejas. Se planta igreja,
Principalmente aqueles que têm uma ascensão a mais dentro da igreja presbiteriana, que têm mais conhecimento, que estão na mídia. Então esses têm mais facilidade de angariar fundos, de conseguir pessoas para plantar igrejas. E graças a Deus por isso. Mas estão se esquecendo de uma coisa. Muitas igrejas na nossa denominação estão morrendo por causa do pecado. Estão morrendo porque vivem um tipo de evangelho que não é o evangelho bíblico. Essa congregação pode se lembrar de forma amarga do que aconteceu aqui há alguns anos. Mas esta é a verdade. Muitas igrejas estão morrendo. Muitas igrejas estão ficando sem fidelidade ao Senhor. E o que é que o Senhor faz? Expulsa da sua presença. Muitas igrejas estão fechando as portas. Muita gente abandonando, saindo. Lembre-se da carta que Cristo mandou às 7 igrejas, daquelas cartas, lá em Apocalipse. Se vocês não voltar à santidade, eu vou vomitar vocês. Eu não vou estar aí com vocês não. Eu não quero estar com vocês. O princípio permanece. Porque o que é que o Senhor requer de nós? Santidade, separação, sermos diferentes, meus irmãos. E esse princípio continua, mas ser vomitado da terra, de longe da presença de Deus, era o que nós merecíamos. Mas em Cristo Jesus, meus irmãos, nós não passaremos mais por isso, porque Ele foi expulso em nosso lugar. O que é que Isaías 53 diz? Que Ele foi cortado da terra dos viventes. Isso não é só simbólico, é teológico. Ele foi cortado, retirado, sofreu a dor da morte, da separação, nesses aspectos, para que nós não fôssemos vomitados da terra, da presença do Senhor, e da certeza do novo céu e da nova terra também. Foi na cruz, conforme diz os evangelhos, que Ele experimentou o abandono que era devido a nós, porque por natureza ou inclinação, nós somos idólatras, nós amamos este mundo, as práticas que estão distantes da presença do Senhor. Mas Jesus experimentou aquilo que era devido em nosso lugar. O justo sofreu pelo injusto para nos conduzir a Deus. Portanto, a pureza que é exigida nestes capítulos, nestes versos que nós acabamos de ler, preserva o povo de Deus, em primeiro lugar, do quê? Da rejeição que pode vir do próprio Senhor. Da rejeição, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça, na mesma proporção. Mas há uma segunda verdade aqui. Essa pureza que preserva o povo do Senhor nesse texto, é aquela também que confirma a eleição do povo de Deus. Versos 24 a 26. Mas vocês, eu já disse que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. A santidade não nasce do esforço humano, mas do fato de que Deus tomou um povo para si. O povo obedece, sim, a Deus, mas porque antes foi separado por Ele. E nós temos dois aspectos claros neste versículo que caminham juntos nas promessas feitas pelo Senhor ao povo que foi retirado do Egito. Deus dá uma terra ao seu povo. Deus dá um lugar para seu povo. Isso é o que? Graça que sustenta. Às vezes as pessoas não entendem, queridos, que estar numa igreja, principalmente uma igreja saudável, bíblica, é uma oportunidade do Senhor de termos um lugar preparado por Ele também. E essa graça do Senhor de nos dar a oportunidade de convivermos num lugar que Ele preparou para nós, é algo que sustenta a nossa vida. No caso do povo de Israel, nós tínhamos lá uma terra que mana leite e mel, ou de forma equivalente, essas expressões de terra que mana leite e mel aparecem 14 vezes só aqui nos livros de Moisés. Era uma referência à terra de Canaã. E o Senhor havia de expulsar com mão forte os povos pagãos que habitavam ali: cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Eu estou dando a terra para vocês, eu, o Senhor. Mas Deus também disse que Ele separou um povo. É a graça que transforma.
Eu sou o Senhor Deus de vocês, que separei vocês dos outros povos. Distinção, vocês não são iguais, o caminho é outro. Eles estão indo para o norte, vocês vão para o sul. Para o leste, vocês vão para o oeste. A direção é diferente. E deveria ser um povo separado. E é por isso que o verso de número 25 diz: portanto, façam distinção. Nós temos aqui essa ideia de fazer separação, a ideia de não se contaminar com. E aí o Senhor vai para o lado das leis alimentares novamente. Por quê? Porque essas leis alimentares eram associadas à santidade que o povo deveria ter. O chamado para ser santo como Deus é santo é associado a leis alimentares, aqui em mais duas passagens do Antigo Testamento, como em Deuteronômio 14, 21. É interessante isso. Mas por que o Senhor faz isso? Porque esse texto esclarece que o propósito da lei sobre alimentos limpos e impuros era para separar Israel das outras nações, que eram filhos da serpente. Eu disse para vocês aqui que as outras nações consumiam aqueles tipos de animais, mas também utilizavam em certos rituais pagãos, e o Senhor usa isso para dizer assim: vocês vão ser diferentes, vocês vão se alimentar de outra forma, vocês vão oferecer ao Deus de outra forma. Então, o que? Distinção das nações que eram descendentes da serpente. E aí, meus irmãos, nós temos mais um princípio que deve ficar afixado em todo o nosso ser. O Senhor da aliança não permitiu que o seu povo adotasse qualquer padrão de vida que bem entendesse. Ele poderia simplesmente dizer assim: eu separei vocês e pronto. Não, eu separei vocês para que vocês tenham um padrão. E saibam, não é diferente agora. Não é diferente na nossa realidade. Não é diferente no nosso tempo. Meus queridos irmãos, para que nós fomos separados? Está no texto que nós lemos na liturgia. Em Tito, capítulo 2, ele nos educa para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Para que Cristo foi dado como um Salvador? A fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu praticado, dedicado à prática das boas obras. Aqui está, não há diferença, o princípio continua. Não fomos chamados pela graça de Deus para vivermos como nós queremos. Algo distinto disso é dar ouvido a Satanás. E aos tolos que dizem que a graça dá concessão para a vida em pecado, quem não entende, quem não lê a Bíblia, quem não sabe o que significa a graça de Deus em salvar um povo que estava morto nos seus delitos e pecados. Então se a gente é salvo pela graça, a gente pode fazer o que quer. Paulo tem a resposta para as pessoas que pensam isso. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos em pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Quem é salvo pela graça, morreu pelo pecado, para o pecado e não vive em pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça do Senhor. Então aqui está a resposta de Paulo. Meus irmãos, e essas leis teocráticas foram criadas para a glorificação do próprio Deus, mas também para o povo, porque trazia benefício ao povo, protegendo-os do poder destrutivo do pecado. E aqui fica algo claro para nós também. A lei do Senhor não é um conglomerado de regras, mas é um guia seguro, é um caminho seguro, é a base para aquilo que nos sustenta. Certa vez, uma mulher herdou uma casa antiga. E entre suas estruturas, havia uma coluna no meio da sala. Não era elegante, atrapalhava a visão, quebrava a harmonia do ambiente. E ela dizia consigo: essa coluna só estorva, ocupa espaço, preciso tirá-la daqui. Chamou o marido, corre atrás de um pedreiro, contrata esse trabalhador e manda remover essa coluna aqui. Nos primeiros dias, tudo pareceu melhor, harmonioso. A sala ficou ampla, limpa, do jeito que ela imaginava.
mas com o tempo começaram a surgir as pequenas rachaduras. Depois, estalos. As paredes já não pareciam tão firmes, até que numa noite de vento forte, parte do teto caiu, cedeu e a casa rachou ainda mais. Assustada, ela saiu para fora e olhou para a casa rachada e com uma estrutura totalmente comprometida. Então disse com pesar: essa coluna que eu mandei retirar sustentava tudo e eu chamei de incômodo. Qual é a moral da história? Aquilo que parece ser um incômodo para muitos. Tem que obedecer muita coisa. A lei de Deus é tanta coisa. A gente já acorda pecando aí, não posso pecar por causa disso, por causa daquilo, o Senhor manda isso e aquilo, a gente não consegue cumprir, meu Deus. Mas para muitos, o que parece ser um peso, na verdade é aquilo que sustenta o povo de Deus. E não pode ser retirado daqui. Porque é isso que nos mantém. É isso que nos sustenta. É isso que dá base sólida para que tudo em nós não venha desmoronar. Você que é crente de verdade, comece a pecar agora. Se jogue no pecado, vai lá. Para você ver todo o seu ser, todo o seu interior se desmoronando. Permaneça no pecado para você ver a sua vida desmoronar. O seu coração, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a sua família, com as outras pessoas. Portanto, se em algum momento você acha que a lei de Deus é peso para você, tire isso. Porque é aquilo que sustenta a minha e a tua vida. É isso que cria santidade em nós. Também, queridos, quando nós olhamos para o Senhor dizer que queria um povo distinto, era justamente para chamar a atenção de um mundo perdido, para dizer assim, esse povo é singular. E aquele Deus deles é o único capaz de vencer a maldição com bênção. Quando nós estamos vivendo conforme a vontade de Deus, a gente chama a atenção do mundo para quê? Para dizer o seguinte: somente aqui, no nosso meio, há um Deus verdadeiro que muda e transforma corações. A gente atrai. Qual é o problema? A vida de quem que nós estamos atraindo? Quem é o que olha para você no teu trabalho e diz assim: aquela pessoa tem algo diferente e eu preciso ir lá nessa mesma fonte conhecer o que é que ele tem de diferente? Quem é o que olha para suas redes sociais e diz isso? Quem é que olha para o seu comportamento na escola, na faculdade e diz isso? Quem é que vê que você de fato carrega a lei de Deus no seu coração? Se isso não está acontecendo, talvez o pilar já foi arrancado, a casa esteja desmoronando e você ainda não prestou atenção. Mas, agora em Cristo, entendam uma coisa, meus irmãos: a pureza já não é alimentar. Paulo diz que tudo, lá em Colossenses, ele diz que em tudo se cumpriu em Cristo. Tudo. Não há mais aquelas distinções entre comer ou o que não comer, entre o que fazer ou o que não fazer, guardar festas e não guardar festas. Não, porque o princípio agora é moral e espiritual. Os alimentos limpos apontavam para a purificação que Cristo realiza nos seus. Os alimentos impuros simbolizavam a maldição e a impureza que Cristo carregou na cruz. Assim, hoje o crente não expressa santidade pelo que evita comer. É isso que muitos carregam como equívoco, mas por uma vida inteira consagrada a Deus. Por uma vida de santidade, de diferença, inclusive também naquilo que você come. 1 Coríntios 10, 31. Mas comer ou não comer torna-se uma questão de consciência e amor, não de pureza de ritual. Liberdade cristã deve ser moderada para não escandalizar, por exemplo, os mais fracos. Sim, às vezes você tem que deixar de comer uma coisa, às vezes você está lá tomando algo que tem um pouco de teor de álcool, num momento que não é pecado, e você tem que deixar de beber porque alguns crentes acham que é, até que ele aprenda isso. Sim, a gente acaba deixando de lado algumas coisas, mas não é isso que traz mais salvação. O que constitui santidade a nós é o que Cristo fez. E nele nós somos puros. E apenas isso. Verso 26. Repete algo que é central no livro
sejam santos para mim, porque o Senhor, eu, Senhor, sou santo, e os separei de outros povos para que sejam meus. Propriedade. Conforme vimos na exposição até aqui, a santidade é um dos temas principais do livro de Levítico. O povo santo reflete o Deus santo, único, distinto. Observe que quando a gente olha para o verso de número 23, há uma moldura temática forte, centrada nessa ideia de separação e na identidade do povo como pertencente a Deus. Um povo que pertence a um Deus. E o apóstolo Pedro, meus irmãos, usa esse texto lá em 1 Pedro 1, 15 e 16, para fazer uma aplicação ampla, dizendo que antes a santidade era expressa por essas distinções externas, agora é cumprida na igreja, que vive em santidade não cerimonial, mas existencial. A igreja que foi separada, ela deve viver na sua existência como distinta. E o propósito é o mesmo, ser distinto da maioria. Infelizmente, chegamos a um tempo onde se faz distinção entre igreja e igreja. Chegamos num tempo onde se faz distinção em lugares e lugares que dizem carregar a verdade de Deus. Infelizmente. Mas se nós dizemos que caminhamos pela palavra de Deus, devemos ser distintos neste lugar. Uma igreja santa, separada, que não apenas entende sobre santidade, mas vive, que não apenas entende de comunhão, mas vive, que não apenas entende de amor ao próximo, mas vive, que não apenas tem um conhecimento profundo teológico, mas aplica em todas as áreas. E é isso que as Escrituras querem nos mostrar. Essa teologia desce do campo da nossa mente para o chão da vida. Uma santidade que nasce no caráter de Deus e deve se expressar em nós. É algo cotidiano, no trato com o próximo, no uso dos seus bens, na justiça, na misericórdia. É dessa maneira que o povo que pertence ao Senhor não apenas evita o mal, mas vive pelo certo. Vive conforme a vontade do Deus poderoso. Isso é caminhar por uma estrada segura. Isso é caminhar por um lugar que vai nos levar, muitas vezes estreito, dificultoso, mas vai nos levar ao destino correto. Se você quiser se desviar do caminho, você vai encontrar muita coisa ruim. Espinhos, perigos, mas o maior perigo é estar distante do centro da vontade do Senhor. Mas caminhemos pelo caminho da pureza. Caminhemos pelo caminho que o Senhor preparou para nós. Não há nada melhor, não há nada mais importante, não há nada mais satisfatório que vivamos assim para a glória de Deus. A santidade deve ser o nosso respirar. O Espírito de Deus trabalhando em nosso coração deve ser aquilo que nos move. Nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada sem o nosso Senhor, sem a lei do Senhor, sem que vivamos para Ele. E é isso que nós vamos cantar neste momento. Convido a igreja a colocar-se de pé.